Capítulo 6. Tem uma mente de servo. A esta altura, alguns leitores devem estar começando a ficar ligeiramente nervosos. Toda essa conversa sobre servir, dar, abandonar os próprios direitos e renegar o ego agrada durante algum tempo. Ela faz parte do pacote do cristianismo e até certo ponto todos já esperam por ela. Mas será que não estamos exagerando um pouco nessas coisas? Será que não haverá pessoas que tirarão proveito do nosso espírito de servo para nos transformar em escravos? Pode apostar que sim. Não se trata de uma escravidão pela mente. Aliás, esse é o maior triunfo dos líderes das seitas falsas. O segredo do sucesso deles está exatamente no controle da mente. Eles querem dominar a mente dos outros e não se satisfazem enquanto não obtêm total controle sobre ela. A suprema consequência desse controle é a modificação da conduta habitual, que é simplesmente uma forma de lavagem cerebral. Querem um exemplo perfeito? A Igreja do Povo, que se encontra sob a liderança nociva do falecido Jim Jones, que Deus nos ajude a nunca esquecer todo aquele trágico episódio. Jack Speck chama os líderes dessa seita de dominadores da mente, um epíteto bastante apropriado. Em seu livro sobre o assunto, ele descreve o método comumente usado para obter o controle da mente, falando de um programa com 3 etapas. Não 3 etapas sucessivas, mas simultâneas. Primeira etapa, desprogramar. Convencer a pessoa de que tudo que ela foi no passado estava errado, tudo que pensávamos ser certo era errado, errado, errado. Segunda etapa é a de completa sujeição da vontade. Isso leva mais tempo. Durante esse processo, o membro dessa seita aprende a técnica de colocar a mente em ponto morto, uma espécie de roda livre mental que é condicionalmente igual para pregar o indivíduo para a terceira etapa. Terceira etapa é a fase da reprogramação, um período de ensino intenso, concentrado. Doutrinação seria o melhor termo e tem por objetivo substituir os velhos conceitos por outros. O resultado é óbvio, constitui uma aberração extrema do tipo de servo que vínhamos considerando. Essa forma de controle e domínio da mente, levada a efeito por essas seitas, transforma um ser humano em marionete, um escravo sem dignidade pessoal, sem liberdade de agir e fazer perguntas e sem a alegria de servir os outros de vontade própria, sob o controle da autoridade de Jesus Cristo. A ideia de se ficar escravizada a um guru ou a um sistema de ideias deve mesmo atemorizar a nós todos. Se alguém tem dúvidas quanto a isso, é porque não conhece a incrível história de Christopher Edwards. Ele se tornou um peão indefeso nas mãos de uma das mais terríveis seitas dos nossos dias. Enquanto não foi raptado dali, não havia a menor esperança dele se salvar daquilo. Esse inteligente e brilhante estudante da Universidade do Yale tornou-se praticamente como massa de argila nas mãos do Monins, no norte da Califórnia. Sem que ele percebesse que lhe sucedia, a seita fez-o passar pelo processo de 3 etapas que nós referimos acima. Afinal, seu pai e um grupo de especialistas treinados a esse tipo de manobra conseguiram raptá-lo, tirando de entre as garras da seita, mas ainda foi preciso 1 ano de terapia intensiva para que o rapaz recuperasse o equilíbrio interior. Ele narra tudo isso em seu livro Crazy for God, Louco por Deus. Não, uma dedicação cega não é o verdadeiro serviço cristão. Acreditem em mim, não apenas me oponho fortemente a essa técnica de domínio da mente empregada pelos líderes dessas seitas falsas, como também vejo perigo em outros tipos de trabalho que procuram tirar vantagem indevida das pessoas e são igrejas que certamente não consideraríamos como seita. Qualquer obra que exija de seus seguidores uma lealdade cega e uma obediência irrestrita é suspeita. Sabemos que esses gurus não se encontram apenas nas religiões orientais. Nos Estados Unidos, algumas igrejas que dão forte ênfase no discipulado chegam muito perto desse ponto,
Mas isso não quer dizer que eu esteja duvidando de todo mundo que trabalha com discipulado. Seria injusto da minha parte fazer isso. Para ser franco, eu próprio fui muito abençoada em um grupo assim há alguns anos. E além disso, também temos um amplo programa de discipulado em nossa igreja, na Califórnia. Minha maior preocupação é como o abuso do poder, a excessiva ênfase e a obediência a um líder humano como uma intensa e doentia forma de associação que se utiliza da intimidação, do medo e do senso de culpa para promover o autoritarismo. Pessoas fracas e de espírito brando podem tornar-se presas desses messias autonomeados e paranoicos, e que para elas resultará não em crescimento espiritual, mas em exploração e perda de dignidade humana. Ronald Inort descreve isso muito bem. Esses movimentos, igrejas, programas constituem um paraíso para pessoas que não possuem uma estrutura básica em sua vida, que têm dificuldades para tomar decisões ou solucionar conflitos, ou simplesmente que se acham incertas com relação ao futuro. Os dirigentes desses tais grupos, conscientemente, alimentam uma forma doentia de dependência, tanto na área espiritual como em outras, e o que fazem batendo sempre na tecla da submissão e obediência aos que se encontram em posição de autoridade. Eles dão aos outros a impressão de que não conseguirão sair do emaranhados da vida, a não ser que tenham muitas orientações firmes dos que se encontram na liderança. Tanto os nossos púlpitos como os bancos precisam ficar atentos a esses líderes biônicos com excesso de carismas. Precisamos estar alertas contra esses superastros altamente talentosos, habilidosos, simpáticos e populares que chamam toda a atenção para si mesmo a sua organização. O verdadeiro líder deve, antes de tudo, conduzir a devoção e a adoração do povo para o cabeça do corpo, Jesus Cristo. O Salvador é o Senhor, e ele não divide essa posição de proeminência, autoridade e glória com mais ninguém.